Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridas amigas, queridas irmãs. Juntos para o nosso momento de abertura, do nosso Evangelho, das vibrações, em prol de todos nós, acalentando, amando, unindo, fortalecendo, encorajando a cada momento, para que as nossas vidas sejam plenas, para que as nossas vidas continuem nesse aprendizado feliz à luz do Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a leitura de abertura do livro Vinha de Luz, mensagem 16, que se intitula Tu, porém. Na epígrafe, Paulo nos fala: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso está em Tito 2:1. E Emmanuel nos abrilhanta com a sua reflexão para as nossas vivências. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Esta reflexão de Emmanuel nos leva a pensar no que Jesus nos dissera há tantos anos, há tantos milênios, dizendo assim: ama a teu próximo como a ti mesmo. Faze aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. E Paulo nos traz essa mensagem esclarecedora e nos faz o convite para falarmos o que nos convém, mas de acordo com a sã doutrina. A doutrina de Jesus nos mostra um caminho de retidão, um caminho de paz, um caminho de verdades, um caminho da não violência. E este caminho, para ser seguido, precisa haver muita vigilância,
Tal qual uma caminhada onde existem locais sombrios, precisamos ter cautela, precisamos ter vigilância. Assim são as nossas palavras. Elas passam pela nossa mente, mas é preciso que tenhamos o senso crítico. Pensemos no que vamos falar, pensemos no que vamos dizer, porque já estamos seguindo uma rota diferenciada. Não mais nos cabe, após conhecermos a Jesus, caminharmos pelas trilhas da violência, pelas trilhas do sarcasmo, pelas trilhas da impiedade. E a nossa palavra é a nossa condução mental, espiritual, para o plano das ações. Então, fica o convite de Emmanuel, fica o convite de Paulo e fica o convite de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Que possamos seguir os nossos passos com passos firmes e serenos e que as nossas mentes transbordem pensamentos mais iluminados, mais compreensivos e assim possamos seguir esta caminhada de acordo com as orientações de Jesus e como Paulo dizendo, de acordo com a sã doutrina. Que sejamos servidores e seguidores de Jesus a partir das ações do bem. Assim sendo, vamos prosseguir confiantes de que este aprendizado fará parte das nossas vidas. Vamos sim ser convocados a falar. Vamos sim ser convocados aos desafios de crescimento espiritual. E que assim possamos prosseguir diante dos desafios, diante das intempéries, buscando sempre a Jesus de Nazaré. Paz e luz e bem a todos. Oração de agradecimento. Senhor, ilumina nossos olhos para que possamos ver somente os defeitos da nossa alma e vendo-os para que não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de nós a tristeza e não a entregueis a mais ninguém. Encha nosso coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome. Arranca de nós o orgulho e a presunção. Senhor, faze de nós um ser humano realmente justo. Dai-nos a esperança de vencer nossas ilusões todas. Planta em nosso coração a sementeira do amor e ajuda-nos a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma nossos rivais em companheiros, nossos companheiros em amigos, nossos amigos em entes queridos. Não permita que sejamos um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dai-nos, Senhor, o sabor de perdoar e afasta de nós o desejo de vingança, mantendo sempre em nosso coração somente o amor. Que assim seja. Mensagem: estude e viva o Espiritismo e os cônjuges. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponcilício antes do casório. Para isso, existindo o período natural do noivado. Aspecto deveras importante para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade do matrimônio. A diversidade dos pontos de vista não é um favor proibitivo da paz em família. Mas se aparecem rixas no lar, oriundas do choque de opiniões religiosas diferentes,
a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. A tendência comum de um cônjuge é levar o outro a pensar e agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade de suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Ao invés de murmurações estéreis, urge dar provas de espiritualidade superior repetida no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Para os espíritas, jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Quem deseja modificar a crença do companheiro ou companheira, comece a modificar-se a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença a outro cônjuge. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações no templo onde a criatura comparece contrariada. Uma única forma de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como agente de ensino do que uma vintena de livros impostos para leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. Nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persista qual nas boas obras, porque antes demonstrações vivas de amor cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências à incompreensão. André Luiz, Psicografia de Valdo Vieira. Boa noite, irmãos. Do livro Estude Viva, no capítulo 10, André Luiz, ao tratar do assunto Espiritismo e os cônjuges, em 14 parágrafos recebidos mediunicamente pelo médium Valdo Vieira, ele inicia explicando que fica difícil o sucesso no casamento se não existir entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual. É bem claro o que ele diz. Examinando essa palavra afinidade, no dicionário encontramos que vem do latim affinitate, com várias acepções: relação de afim, semelhança, analogia, ou lei de afinidade conforme o ensinamento dos espíritos. Os semelhantes se atraem, os diferentes se repulsam, os positivos predominam sobre os negativos. Já no segundo parágrafo, André Luiz, reportando-se aos pretendentes à união conjugal,
recomenda que é necessário estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio, ou seja, do período natural do noivado, né? Aspecto importante esse para análise dos pretendentes. As pessoas se conhecerem, né? Verem um aspecto importante referente, por exemplo, à crença religiosa que ambos têm. No terceiro parágrafo, contém a explicação da observância da crença religiosa. Podemos propor duas questões. A religião idêntica no casal ajuda na harmonia do mesmo? Pelas explicações deduzimos que sim. E o cotidiano também nos revela da mesma forma. Contribui bastante para a estabilidade do matrimônio. E a diversidade dos pontos de vista é um fator proibitivo da paz da família? Não. Mas se aparecem rixas, brigas no lar, provenientes de choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. No quarto parágrafo, poderíamos levantar o seguinte questionamento: qual a tendência comum de um cônjuge em relação ao outro? Normalmente um quer levar o outro a pensar e agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, normalmente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. No quinto, então, que devem ser feito a partir do cônjuge sincera. A iniciativa de patentear a quantidade ou qualidade das suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Mas então o que deve ser evitado e o que deve ser cultivado para que este relacionamento conjugal seja harmonioso? André Luiz evoca os seguintes aspectos que devem ser evitados. Por exemplo, discussões, censuras, brincadeiras, pilheiras em torno de assuntos religiosos. Por quê? Porque essas posturas não evidenciarão em tempo algum a excelência de uma doutrina. Normalmente provoca um distanciamento, criando barreiras a bom entendimento. Portanto, o que deve ser exercitado ao invés de murmurações estéreis? Primeiro, dar provas de espiritualidade superior repetitivamente no dia a dia. Segundo lugar, em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. No oitavo parágrafo, no caso dos espíritas, qual deve ser o procedimento? Ora, para os espíritos jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Então, o que deves fazer que almeje modificar a crença do companheiro ou companheira? Ele recomenda que devemos começar a modificar nós mesmos, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraçamos, ou seja, o nosso próprio exemplo, né? No 10º parágrafo, o cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença ao outro cônjuge. Por quê? Pelas seguintes razões, que vem lá no 11º parágrafo. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações no templo onde a criatura comparece contrariada. Vai a força, né? No 12º parágrafo,
mostra que, em segundo lugar, uma única prova de sacrifício entre as duas pessoas que se defrontam no convívio diário, ela vai surgir mais eficaz como um agente de ensino que 20 livros ou uma vintena de livros propostos para a leitura cansativa de uma pessoa. Como André Luiz sintetiza a importância do cônjuge para fazer a sua religião atrativa e não incômoda, ele resume dizendo que depende do cônjuge fazer a sua religião sincera, ser atrativa e estimulante. Para o outro, ao contrário, de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. Podemos concluir com André Luiz que os testemunhos de cada instante no culto do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persiste de cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, aí vai cessar quaisquer azedumes da discórdia e todas as existências da incompreensão. Faz-me lembrar nesse instante um grande terapeuta do espírito que efetuava diálogos fraternos, já passou para o plano espiritual e continua trabalhando, um casal que vivia conversando com o mesmo, eles não se entendiam, mas chegou a um tal ponto que as questões eram insolúveis. Eles estavam de tal maneira que ele teve que utilizar uma estratégia psicológica para entender. Mas olha, para vocês só existe uma solução. E ambos ficaram atentos para saber que solução era essa. Após conversas e mais conversas. Qual seria? Quando um for demônio, o outro seja anjo. Ou seja, evocava com isso aquelas primeiras recomendações ditas pelo André Luiz nesse texto. O respeito, o entendimento do casal, a compreensão mútua, todos aqueles fatores que contribuem para a harmonia do lar. Boa noite a todos, votos de muita paz. Abençoa, Senhor da vida, ilumina e conduza toda a família que compõe o Centro Espírita Cearense. A equipe espiritual, alento e alicerce da tua vontade, ofertada em exercício pleno de amor. Os trabalhadores do plano físico que esforçam-se em sintonia e ação. As almas irmãs que de alguma forma estejam ligadas a esta seara, sejam em estudo, evangelho, acolhimento ou outra atividade ofertada. Aos irmãos que em espírito são acolhidos por esta humilde casa, em teu nome, sejam todos abençoados. Gratidão, Senhor da vida. Bondoso Jesus, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo pelas nossas famílias, pelas famílias de todo o mundo. Pedimos, ó Pai de misericórdia, que a mensagem do vosso Filho Jesus possa ser conhecida, entendida e vivenciada em todas as famílias, e que, em assim sendo, reinará em nossas famílias a vossa paz. Pedimos pela sociedade brasileira, para que ela tenha o entendimento que está em um local onde foi programado todo um tratamento espiritual para o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que os nossos dirigentes e nós, como sociedade,
possamos ser responsáveis, que o nosso nível moral seja sempre pautado nos ensinamentos de Jesus. Por fim, te pedimos pelos nossos desencarnados, que eles possam ser amparados no plano espiritual, aproveitar tudo o que possa ser aproveitado para um novo retorno à pátria material. Pedimos, Senhor, de modo especial, pelos nossos irmãos suicidas, que eles tenham calma nesse momento de turbulência, que eles peçam a Deus ajuda, a Maria de Nazaré, para que possam ser amparados e minorados as suas dores. Paz e bem a todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Pai amoroso, rogamos a Deus pelos nossos irmãos que estão na lida, fazendo a segurança de nossa cidade. Pelos motoristas de aplicativos, táxi, de ônibus, ambulância, policiais que estão a nos servir, protegei-vos, Senhor. Pelos irmãos que estão em situação de rua, aqueles que não têm um teto para se abrigarem, por aqueles que nem sequer têm alguém para orar por eles. Pelos que fazem a limpeza da nossa cidade, pelos garis e coveiros, Senhor, cubra de bênção, ofertando saúde, alimentos saudáveis e uma vida digna, que possam se sentirem amparados e revigorados pelo Teu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, e assim seja. Muita paz. E assim, meus irmãos, todos unidos, elevando o nosso pensamento, unindo os nossos pensamentos aos mensageiros de Deus aqui presentes. Vamos pedindo por todos os governantes de povos do Brasil e de todo o planeta, que eles possam receber as bênçãos de amparo, de discernimento, de proteção, que eles consigam, Senhor, conduzir os seus governos, o seu período de governo, para uma regeneração maior da humanidade, para trazer o bem para todos os povos, para todas as nações, afastando violência, afastando corrupção, que a Tua luz envolva a todos, trazendo progresso moral e espiritual para o planeta. Te pedimos por todos os líderes religiosos, eles que falam em Teu nome, em nome de Jesus, que eles possam compreender os Teus ensinamentos e passá-los em frente, transmitir uma fé raciocinada, uma lição de moral, uma lição de renovação espiritual. Vamos pedindo por todos os enfermos, Senhor. Eles estão sofrendo muito. Que eles possam ser curados, amparados. Que eles possam ser envolvidos pela fé, pela esperança. E pedimos também força e coragem e proteção para todos que trabalham nessa área de saúde. Que eles possam receber, ser envolvidos por essas bênçãos, mentalizando todos os hospitais envolvidos, todos os doentes e pessoas que trabalham, sendo envolvidos nesse amor de Jesus. Vamos pedindo também por todos os desempregados. No Ceará, 41 mil desempregados. Que eles possam encontrar um novo caminho, que eles possam encontrar o amparo necessário, que a Sua luz envolva a todos, Pai.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recurso, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se-á insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição de Jesus que lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos, muita paz e bem em Jesus Cristo. A consequência de suas palavras, se tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna, por ser prejudicial à felicidade futura e fonte de muitos males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que levaria o homem à vida selvagem, e por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que também é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais lhe poderia ser útil.
é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obras de séculos, o homem teve de ir buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los é preciso recursos. A necessidade fez-lhe criar riqueza, como ela lhe fez descobrir a ciência. A atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o primeiro meio de execução. Sem ela, não haveria mais grandes trabalhos nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Olá, meus amigos. Na leitura do Evangelho de hoje, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, temos alguns pontos importantes para pensarmos, refletirmos e avaliarmos nossas práticas frente às riquezas, à miséria, à busca por acumulação de bens e alguns dos nossos sentimentos e até das nossas ações. No texto, no início do texto, logo no primeiro parágrafo, ele vem questionar se a riqueza poderia ser um obstáculo à salvação, como no texto coloca, daqueles que a possuem. Será que a riqueza seria um dificultador para a evolução moral, espiritual, intelectual? Ele deixa claro nesse primeiro tópico ainda do texto que, de fato, a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa até que a miséria, porque ela traz à tona muitas tentações voltadas ao campo material, como o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. E logo no segundo parágrafo ele vai tentar fazer uma comparação e uma analogia com algumas falas de Jesus, quando Jesus disse ao jovem: desfazei-vos de todos os bens e me segui. Para me seguir, desfaça de todos os bens. Ele não necessariamente estava orientando para que todos nós, bem como os jovens, se desfizesse daquilo tudo que tinha, mas que pensássemos sobre os apegos que nós temos aos bens. Como no capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. O questionamento que a gente deveria fazer é o quanto que a gente gasta energia em busca das coisas materiais, às vezes até mais do que o necessário. Nós já temos o necessário, a gente está indo atrás do supérfluo, do luxo, de um conforto para além do conforto que a gente já tem, gastando muita energia, gastando muito tempo nessas questões. Tempo esse que poderia ser aplicado na nossa evolução moral, na caridade, na ajuda ao próximo, na ajuda inclusive a nós mesmos enquanto ajudamos ao próximo. Então, Jesus vai trazer, no Evangelho vai trazer a fala de Jesus no parágrafo seguinte sobre a máxima de fora da caridade não há salvação. Quando se fala dos apegos aos bens terrestres, faz-se a comparação e o olhar sobre a salvação vem pela caridade. Se você tem bens ou não, não é necessariamente essa questão que vai tornar um obstáculo à sua evolução, mas qual o apego que você tem a esses bens.
do meio para o fim do tópico, a gente vai entender um pouco da lei do progresso, da condução de algumas coisas. No último parágrafo, um parágrafo um pouco maior, o Evangelho vai trazer um efeito dominó das riquezas, dos bens, do avanço da sociedade, da busca pela sobrevivência, do avanço da ciência, da nossa inteligência, e como tudo é necessário para o progresso, esse encadear de necessidades que a gente busca e de conforto para a evolução da sociedade. Mas que todo cuidado é pouco quando a gente está falando de orgulho, de egoísmo, de soberba, de necessariamente buscar apenas a nossa sobrevivência, nosso conforto e não de todos. Dessa forma, a gente esquece que somos todos irmãos, que vivemos todos na mesma sociedade. E aí me faz lembrar algumas leituras da filosofia mais materialista, mas que ainda assim traz uma ideia de que tudo aquilo que a gente pode perder não é nosso. Infelizmente, na madrugada desse dia que nos encontramos, tivemos em Fortaleza um grande incêndio em que algumas pessoas, tentando a sua sobrevivência, tentando fornecer para a família, inclusive para a sociedade, algum tipo de conforto, e às vezes até apenas o necessário, tiveram os seus materiais incendiados, e isso nos toca muito o coração, machuca, porque a gente sabe que é um irmão que tinha ali todo o seu material para produzir trabalho para a sociedade e com isso ganhar alguma coisa para se alimentar, para ter o seu teto, para ter o seu transporte. E quando a gente pensa na lei do progresso e pensa em tudo isso que o capítulo do Evangelho nos trouxe, a riqueza é sim uma prova, a miséria é sim uma prova, mas o nosso apego às questões, aos bens, à necessidade da riqueza é muito mais difícil, independente daquilo que eu tenho ou que eu não tenho. Quantas pessoas a gente conhece que em sua miséria também são apegadas às poucas coisas que têm? A questão toda não é o apego, a questão é o nosso gasto de energia para coisas que a gente pode perder. Voltando à fala da filosofia, tudo aquilo que a gente pode perder não é nosso. A nossa vida é uma vida espiritual, não é uma vida material. Nos compadecemos e batalhamos todos os dias para ter alguns bens materiais mínimos que sejam. E nos machuca muito quando alguém perde esses meios de produzir pelo suor do seu trabalho o seu alimento diário. Com isso, a gente conseguimos nos conduzir em solidariedade, em afeto, mas sempre pensando que, de fato, nosso gasto de energia deveria ser de forma mais intensa às questões espirituais, não só às materiais. As materiais são importantes e quando todos nós nos demos as mãos, conseguimos assim muito mais facilmente suprir as necessidades de todos, mas quando pensamos apenas na nossa acumulação, apenas na nossa riqueza, muito provavelmente sim, a gente está enfrentando um obstáculo muito forte à nossa evolução, ao nosso progresso moral e ao progresso da sociedade também. Fiquemos todos em paz, oremos pelos comerciantes que perderam os seus bens, que perderam o fruto do seu trabalho nesse incêndio que acometeu na madrugada de Fortaleza. Sejamos todos solidários, demos todos as mãos, que enquanto dermos as mãos uns aos outros, nada faltará para ninguém. Fiquemos todos em paz e que sigamos com o Evangelho. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz
amado Mestre Jesus. Música, prece, agradecemos, Senhor, Grupo AME. E para que permaneçamos por mais tempo com os benefícios recebidos no Evangelho da noite de hoje, rogamos a Ti, Jesus, a fluidificação de todas as águas utilizadas por cada um de nós no nosso dia a dia, em especial essas águas que se encontram aqui junto a nós. Paz e luz, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler Minuto de Sabedoria, item 71. O mundo está cheio. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as radiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Muita paz a todos.